um tempo atrás viralizou na internet esse vídeo aqui, dessa garotinha encontrando uma pelúcia que tem uma mancha no rosto, assim como ela tem uma mancha de nascença também. Então ela se identificou muito, ficou muito emocionada com esse personagem. Só que esse personagem que ela encontrou aqui é o Shoto Todoroki, um personagem do anime My Hero Academia. E esse vídeo viralizou tanto, com essa emoção tão grande dela, que chegou ao autor e ao dublador da obra. E eles se manifestaram a respeito disso. E além disso, a Crunchyroll mandou pra ela vários produtos do Todoroki, já que ela se identificou muito com o personagem. Fora que vários fãs da internet começaram a fazer várias artes dela como personagem, e além disso, muitos se reuniram para dar a ela uma fantasia do Todoroki. E esse aqui é só mais um grande exemplo de como os animes podem influenciar muito a vida das pessoas. Inclusive também sou fã, eu tenho aqui meu mangá aqui do Todoroki, esse carinha aqui. Ó, esse aqui é brabo também, baita personagem, viu? Baita personagem. Vendo esse vídeo aqui acima, muito provavelmente você vai achar que essa maçã é falsa, mas na realidade ela é verdadeira, porque sim, existem maçãs pretas. Só que elas são um pouco difíceis de serem cultivadas, então são um pouco mais raras e mais complicadas de serem encontradas. O lugar mais comum do mundo onde elas são produzidas é lá no Tibete. E ela pode ter uma tonalidade completamente preta, ou então uma tonalidade de um roxo muito escuro, e também é chamada de maçã diamante negra. Mas por dentro ela tem uma coloração muito mais esbranquiçada do que as maçãs, que geralmente são mais amareladas por dentro. E elas são extremamente caras, até porque são maçãs extremamente raras na natureza. Por isso, geralmente elas são vendidas em mercados como se fossem joias de luxo. Se você acha que as teorias da conspiração são extremamente absurdas, é porque você não lembra de quando falaram que o Brasil vendeu a Copa de 1998. Durante a Copa de 1998, o Brasil chegou até a final e poderíamos ter até o Hexa já. Só que infelizmente a gente tomou um sonoro 3-0 para a França do Zidane naquela época. E um fator primordial para essa vitória da França foi o fato de que antes do jogo o Ronaldo tinha passado por uma convulsão e ficou a dúvida se ele ia jogar ou não. Ele acabou indo pro jogo, mas infelizmente tomou uma pancada na cabeça e acabou sendo retirado. Ele era a maior estrela que o Brasil tinha ali naquele momento. E obviamente, como toda derrota do Brasil em Copa, sempre surge uma teoria da conspiração do porquê aquilo aconteceu. E a principal delas é que o Brasil tinha vendido a Copa porque a Nike, fornecedora dos materiais esportivos de muitas seleções, inclusive do Brasil, teria feito uma venda da Copa do Mundo de 98 para que o Brasil não tivesse ganho. Parece uma loucura completa, mas por incrível que pareça, foi feita uma CPI. Sim, fizeram a famosa CPI da Copa do Mundo de 1998. Inclusive o Zagallo e o Ronaldo tiveram que depor nessa CPI contra essas acusações. E ainda perguntaram pro Ronaldo quem é que tinha que marcar o Zidane no escanteio que ele fez um gol de cabeça. Obviamente, isso não foi comprovado e jamais foi feito algo do tipo. O Brasil acabou perdendo na bola mesmo. Só que felizmente, 4 anos depois, o Brasil acaba ganhando a Copa de 2002. E nesse momento o Brasil se torna pentacampeão. Mas aí voltou até a força a teoria de que o Brasil vendeu a Copa de 98 para garantir o título de 2002. Uma loucura completa. Uma coisa que você provavelmente nunca viu na sua vida é um elefante pulando. Mas afinal de contas, eles realmente conseguem dar um salto? E não, eles não conseguem fazer isso. Até porque os ossos das pernas deles são apontados todos para baixo. Então eles não conseguem pegar impulso para poder dar um pulo. Fora que os ombros dos elefantes têm uma circunferência 2 vezes maior do que o das patas, o que impediria eles de conseguir saltar direito. E um outro fator importante é que eles realmente não precisam fazer isso. Até porque eles confiam inteiramente no corpo gigantesco deles. Até porque não é nada fácil tirar um bicho de 4 toneladas do chão. Você provavelmente não sabia, mas existe uma parte do carro que é mais cara porque ela é feita com material de fora da Terra. Basicamente são as velas de ignição, que são feitas de irídio. E o irídio, ele não existe no planeta, ele vem de fora do planeta. Basicamente os cientistas concluíram isso porque o irídio é muito presente em meteoritos que caem aqui. Além disso, ele ainda é mais raro que o ouro na crosta terrestre. Só para você ter uma ideia, a média anual de extração de irídio é de apenas 3 toneladas, além de ser o elemento da tabela periódica com a menor taxa de corrosão. Por isso ele é mais caro que muitos outros minérios. E é por isso que tudo que é feito de irídio, assim como a vela de um carro, tende a ser mais caro. Esse raro fenômeno aqui, conhecido como cascata ou cachoeira de sangue, é um fenômeno que acontece lá na Antártica. E mesmo que pareça meio louco, uma cachoeira que derruba sangue, não tem nada a ver com sangue nenhum. Muita gente por muito tempo não sabia explicar isso, até que descobriram que existem lagos subterrâneos que proporcionam essa água vermelha. Só que essa água que chega até ali é extremamente salgada e rica em ferro. Só que quando o ferro entra em contato com o oxigênio da atmosfera, acontece um processo semelhante a quando algo começa a enferrujar. O ferro oxida e acaba deixando essa coloração avermelhada. Mas por que é que essa água vermelha acaba não congelando ali também?
Basicamente, a água salgada tem um ponto de congelamento diferente da água doce, e a temperatura ali não é suficiente para conter essa água salgada e acabar congelando ela, o que acaba gerando esse lindíssimo fenômeno que nós vimos aqui. Você sabia que na realidade o seu cabelo tá morto? Parece uma loucura completa, mas isso é uma realidade, porque desde a raiz até a ponta dos fios do nosso cabelo é tudo composto por células e tecidos mortos. E essa parte não é capaz de se regenerar. A parte considerada viva do nosso cabelo fica dentro do couro cabeludo, mais especificamente a parte que está a epiderme, porque é ali que o nosso corpo consegue passar nutrientes para criar uma regeneração e novos fios de dentro para fora. E a parte externa do couro cabeludo fica por conta da queratina, que engloba basicamente tudo aquilo que está do lado de fora do couro cabeludo. E é por isso que se alguém puxar o seu cabelo, você sente dor, mas se você for cortar ele, você não vai sentir. Pelo menos é o que deveria acontecer. Um dos personagens mais famosos da mitologia grega com toda certeza é o Hércules, o filho de Zeus. Só que diferente do que muita gente acredita, principalmente aqueles que assistiram aos filmes da Disney, o Hércules não é 100% Deus, porque ele não é filho de Hera, a esposa de Zeus. Ele é filho de Zeus com uma humana chamada Alquimena, ou seja, ele é um semideus. Só que pelo fato do Hércules ser fruto de uma traição de Zeus, a Hera, a esposa dele, nunca gostou do Hércules. E segundo a mitologia, a Hera tenta dar cabo do Hércules desde que ele nasceu. Só que por ser filho de quem ele era, ele nasceu extremamente poderoso, ao ponto de que quando ele era pequeno, a Hera mandou uma serpente tentar dar cabo dele, mas ele acabou com a serpente porque era muito poderoso. Passam-se muitos anos e o Hércules acaba se casando com uma mulher chamada Megara e tem filhos com ela, e vive feliz, por um tempo. Porque a Hera continuava revoltada com essa situação, até que um belo dia ela resolve então jogar um feitiço no Hércules que deixa ele fora de si, enlouquecido e sem sanidade, o que faz ele acabar matando a sua própria família. Quando ele voltou à sua sanidade, a deusa Atena o contou o que havia acontecido e disse a ele que para ele ser perdoado, ele precisaria cumprir 12 trabalhos. E essa jornada lendária do Hércules para cumprir os seus 12 trabalhos eu vou ter que contar em um outro vídeo porque não vai caber tudo aqui. Você provavelmente já deve ter ouvido falar aquela expressão de que um ano para o ser humano é equivalente a 7 anos na vida de um cachorro. Mas isso é verdade mesmo? E eu já adianto pra você que você foi simplesmente enganado a sua vida inteira, porque a conta é bem diferente dessa daí que você sempre fez. Até porque essa conta de que um ano humano conta 7 anos pro cachorro nem tem comprovação científica e biológica. Mas fizeram estudos sobre isso e descobriram realmente através da biologia dos cachorros quanto tempo de vida equivale a cada ano humano pra eles. Então agora eu vou te explicar o jeito correto de você calcular a idade do seu cachorrinho. Basicamente, o primeiro ano de vida é o ano em que ele mais envelhece. Então, ou seja, um ano de vida para um filhote equivale a 15 anos humanos. Então sim, quando seu cachorro completa um ano de vida, ele já é adolescente. Quando o cachorro faz 2 anos, ele envelheceu na realidade 9 anos humanos. E a partir do terceiro ano de vida de um cachorro, é adicionado 5 anos de vida humanos. Então, ou seja, a partir do terceiro ano, você vai adicionando de 5 em 5. Ou seja, o seu cachorro pode já ser mais velho do que você que está vendo esse vídeo e você nem sabia dessa informação. E se você que ficou aqui nesse vídeo até agora, provavelmente você vai fazer o cálculo aí na sua casa de quantos anos no tempo humano seu cachorro realmente tem. Você sabia que uma vez a Austrália conseguiu perder uma guerra contra aves? E a ave em questão são os emus, e essa batalha ficou conhecida como Guerra dos Emus e aconteceu lá em 1932. Nessa época, os agricultores estavam sofrendo muito com ataques de emus nas plantações. Eram milhares de emus que estavam fazendo isso numa certa região da Austrália. E infelizmente esse período estava sendo um período muito delicado para a economia, já que estavam sofrendo ainda as consequências da crise de 1929, da Grande Depressão. Então os agricultores resolveram pedir ajuda para o governo e o governo australiano mandou simplesmente o exército para cima das aves. Só que mesmo utilizando o armamento militar e tudo, eles não conseguiram dar conta dos milhares de emus que tinham lá. E os emus continuavam atacando as plantações, derrubando tudo ali, e infelizmente o exército não conseguia ganhar deles. Então depois de um mês tentando abater aqueles emus ali da região, o exército pediu rendição ali e desistiu da ideia. Então basicamente os emus ganharam a batalha ali contra o exército ao ponto do exército se render. Para ficar pior ainda, a oposição do governo na época sugeriu que dessem medalhas de honra aos emus por terem vencido essa batalha. Inacreditável, pô!
Uma das coisas que as pessoas mais têm dúvidas no processo de emagrecimento, ganho de peso, fazem academia ou praticam algum esporte é saber se seu corpo é ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo. Mas fica tranquilo, nesse vídeo eu vou te explicar como você pode identificar qual o seu biotipo corporal e quais são as diferenças entre eles. Começando pelos ectomorfos, essas pessoas geralmente são as pessoas com o esqueleto mais magro, têm ossos mais compridos e um pouco mais estreitos, como eu, por exemplo, que sou ectomorfo. Tenho um metabolismo muito acelerado e uma dificuldade absurda de ganhar peso. Os endomorfos são pessoas com esqueleto ósseo maior, mais comprido e um pouco mais avantajado. São pessoas que têm um metabolismo mais lento e têm a tendência a acúmulo de gordura um pouco maior. O endomorfo, por ter metabolismo mais lento, tem a dificuldade de perder peso. Enquanto o mesomorfo é o indivíduo que a gente fala que é o abençoado por Deus. De forma muito básica, a pessoa que tem o biotipo esquelético mesomorfo tem um porte atlético muito mais definido e equilibrado. Então, por ter um metabolismo mais equilibrado, ele não tem dificuldade nem na perda nem no ganho de peso. Obviamente ele tem que tomar cuidado apenas com um equilíbrio, para não gerar um desequilíbrio corporal. Para quem faz academia, por exemplo, o mesomorfo geralmente é aquela pessoa que você vai ver desenvolver muito rápido com um físico absurdo, com uma genética absurda, de nascença já. E se você ficou até aqui, eu vou te explicar uma forma muito fácil de você descobrir qual biotipo corporal você tem. Vai pegar esses dois dedos aqui e você vai passar aqui entre o pulso da mão contrária. Se sobrar um pouquinho aqui na juntura, é ectomorfo. Se juntar certinho, mesomorfo. E se faltar um pouco e não conseguir juntar, você é endomorfo. E aí, faz aí o teste e depois me diz aqui no comentário qual biotipo você tem. Se eu te perguntar aqui agora qual que é o maior deserto do mundo, qual que você vai me responder? Muito provavelmente você pensou no deserto do Saara, mas eu já te afirmo que não é ele. Isso porque para ser considerado um deserto ele não tem que necessariamente ser quente e ter areia, ele só precisa não chover por uma grande quantidade de tempo. Então, pegando também a expansão territorial, a Antártica é o maior deserto do mundo, até porque tem lugares lá que há milhões de anos não chove. Só pra você ter uma noção, o deserto do Saara mesmo é só o terceiro maior deserto do mundo, ele não é nem o segundo maior. Só pra você ter uma noção de que a areia não conta muita coisa nessa parte não. E a Antártica inteira é todo um continente, então é muito maior do que muitas regiões do mundo. O deserto do Saara e outros desertos do mundo é só um pedaço de um país que tá ali, ou de alguns países. A Antártica é um continente gigantesco, gente. Então, o maior deserto do mundo não é coberto de areia e muito menos faz calor. Ele é coberto de gelo e faz um frio de menos 50 graus. Talvez você já tenha visto essa imagem aqui por aí na internet e não entendeu muito bem se isso é água, se isso é lava saindo de um vulcão ou se é uma montagem. E essa lava azul da imagem, sim, é algo real. É um fenômeno que acontece em alguns vulcões específicos ao redor do mundo. De uma forma muito básica, a composição de rochas de alguns vulcões emite o gás sulfúrico, que é rico em enxofre. E o enxofre produzido pelos vulcões tende a gerar uma combustão que gera lava, mas por conta desse excesso de gás sulfúrico da composição dessas rochas, acaba gerando essa chama azul. E essas chamas azuis que aparecem ali gerada nesse vulcão, geralmente tem uma tendência a aparecer mais à noite. E o vulcão mais conhecido por gerar essa lava azul é o vulcão Ijen, que fica lá na Indonésia. Mas e aí, qual que você acha mais bonito, a lava azul ou a lava normal? Um dos lugares mais conhecidos e mais famosos das mitologias e lendas, com toda certeza, é Valhalla. Mas segundo a mitologia nórdica, o que exatamente é esse lugar e o que é que tem lá? Segundo os nórdicos, Valhalla é um lugar muito especial para os guerreiros, porque basicamente guerreiros que conseguiram morrer em batalha são resgatados pelas valquírias assim que morrem e são levados para Valhalla. E para os guerreiros nórdicos isso era um privilégio muito grande, porque Valhalla é como se fosse um paraíso para os guerreiros. E segundo a mitologia, quando um guerreiro vai para Valhalla, diariamente ele é colocado em batalha, em que ele fica ali meio que treinando e celebrando todos os dias. Basicamente todos os dias eles acordam e vão batalhar, como se fosse uma espécie de treinamento. Porque os guerreiros que estão lá estão aguardando o dia final, ou seja, o dia do Ragnarok, em que lutarão ao lado de Odin. Então, basicamente, todos os dias pela manhã, eles começam uma grande batalha entre eles, que vai até o final do dia, em que são ressuscitados e levados para o salão de Odin, com a qual fazem um banquete todos os dias por toda a eternidade, até chegar o dia do Ragnarok. Você alguma vez já se perguntou por que é que o coração faz barulho quando bate? E geralmente o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas ao se pensar nisso é que isso acontece porque ele está bombeando sangue. Mas na realidade esse barulho é causado pelas válvulas que existem ali no nosso coração. E no total o nosso coração possui 4 válvulas diferentes. E sim, elas são responsáveis pelo controle do nosso fluxo sanguíneo ali dentro do coração. Só que para que não funcione de forma desregulada, elas abrem e fecham de formas separadas, em 2 grupos.
Só que nesse processo de abrir e fechar as válvulas, elas emitem um som e acaba gerando esse som em dois tempos diferentes que a gente acaba ouvindo quando um coração tá batendo. Você sabia que uma vez o Napoleão Bonaparte quase foi de base por causa de um ataque de coelhos? Nessa época, o Napoleão tinha acabado de assinar o Tratado de Tilsit com a Prússia e com a Rússia e queria comemorar isso. Então ele pediu para os seus subordinados arrumarem vários coelhos para eles fazerem uma caçada comemorativa. Então eles arrumaram aproximadamente 3.000 coelhos ali, é bastante coelho para caçar. Só que eles arrumaram uns coelhos meio raivosos e famintos ali. E o motivo principal dos coelhos estarem famintos é que simplesmente o braço direito do Napoleão, que foi o principal responsável por arrumar esses coelhos, simplesmente deixou eles uma semana só com água, sem comida nenhuma. E aí quando eles chegaram lá, o Napoleão e sua trupe com armas para longo alcance para caçar os coelhos que resolveram caçar as pessoas. Os coelhos começaram a correr atrás deles e como as armas eram de longo alcance, o Napoleão foi obrigado a se retirar porque ele começou a ser atacado. Imagina você ser um dos maiores conquistadores da história da humanidade e seu fim ser por causa de um bicho fofo desses. Afinal de contas, comer manga e tomar leite ao mesmo tempo faz realmente mal ou é somente um mito? E eu já adianto pra você que isso na verdade é um mito e é uma história que surgiu lá no Brasil colônia, na época da escravidão aqui no nosso país. E durante esse período a manga era extremamente consumida pelos escravos, porque a manga sempre foi uma fruta amplamente disponível e em grande quantidade. Durante essa época o leite era um alimento que era até escasso e era raro e caro, então os senhores de engenho e patrões eram geralmente quem podia consumir isso. E para poder privar os escravos de consumir esse leite por ser caro, eles criaram esse mito. Então cada vez mais os escravos começaram a acreditar que se comessem uma manga e bebessem leite ao mesmo tempo, eles teriam uma intoxicação alimentar, então evitavam fazer isso. Só que isso acabou se espalhando não só entre os escravos, mas também em toda a sociedade ao longo dos anos. Ao ponto de que até mesmo hoje em dia, muitas pessoas acreditam que se tomar um leite e comer manga ao mesmo tempo, vão passar mal. Então você pode ficar tranquilo que você não vai passar nenhum mal se você consumir manga e leite ao mesmo tempo. Mas me diz aí, você alguma vez já fez esse teste aí? Uma dúvida que muita gente já teve na vida é se é ou não perigoso acordar uma pessoa sonâmbula. Até porque existem muitos mitos ao redor disso. Tem gente que acha que é assombração ou que está possuída a pessoa, mas não. É uma condição ali que a pessoa está dormindo e acaba acordando e andando por aí pela casa fora. Então não vai ter nenhum problema você acordar uma pessoa que está com sonambulismo ali naquele momento. Até porque ela não vai infartar, como muita gente acredita que vai acontecer. Vai ser o mesmo processo de você acordar uma pessoa que está dormindo. Só que a diferença é que ela pode estar em pé e caminhando por aí. Então tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas podem acabar caindo, por exemplo. Ou mesmo tomando um grande susto e ficar meio desorientado ali naquele momento. Até porque você está acordando e está em pé no meio do nada, fora da sua cama. Então a recomendação seja que você conduza essa pessoa até a cama de volta, que ela deite e aí sim, que ela continue dormindo ali, ou então você acorde ela depois. Até porque uma pessoa sonâmbula, querendo ou não, tem que procurar auxílio médico, porque é perigoso você estar andando ali à noite, acaba tropeçando, batendo em alguma coisa e se machucar enquanto anda pela casa com sonambulismo. Então pode ficar despreocupado, a pessoa não vai ir de base se for acordado no momento de sonambulismo. Porém, ela pode reagir até te dando um soco na cara por acordar ela do nada no susto. Fora isso, pode ficar de boa. Você foi enganado a sua vida toda quando acreditou que petróleo era feito de dinossauro. O petróleo nada mais é do que matéria orgânica em decomposição. Só que quando se fala sobre isso, as pessoas acreditam que por ser há milhões de anos que o petróleo foi gerado, que isso vem dos dinossauros, mas não é verdade. O petróleo é até muito mais antigo que os dinossauros. Então se eles não são feitos de dinossauros, eles são feitos de quê afinal? Esse material orgânico que foi decomposto ali nada mais é do que alga, plâncton e fitoplâncton que estão decompostos ali há milhões de anos. Mas aí, agora que você sabe da verdade e percebeu que sua vida toda foi uma mentira, eu te tirei dessa, deixa o like aqui pra fortalecer, vai! Se algum dia você presenciar esse evento aqui dessas ondas quadradas, por favor, fique longe disso. Até porque, mesmo que seja um fenômeno bastante interessante da natureza, é um fenômeno extremamente perigoso e pode colocar em risco a sua vida. Esse fenômeno acontece quando existe um cruzamento entre ondas e ventos de direções opostas que se encontram ali naquele momento. E quando acontece essa interseção entre as águas ali, acaba acontecendo uma colisão com correntes de retorno muito fortes e localizadas, o que torna inviável você conseguir nadar e até mesmo embarcações sofrem para passar por aquelas águas. E esse fenômeno é só mais um exemplo de que nem tudo aquilo que é bonito é seguro, não é verdade? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de seguir a gente para mais e curtir esse vídeo também, viu? Valeu! Em algum momento da sua vida, você já deve ter visto esse animal aqui, que parece um hamster gigante. Esse bicho fofinho aqui se chama chinchila, e não, ele não pode se molhar, porque senão ele vai de base.
Parece uma coisa meio absurda, mas isso realmente acontece por conta da densidade dos pelos dela. E é justamente por possuir uma quantidade muito densa e grande de pelos no seu corpo que, ao se molhar, elas vão demorar muito tempo para secar o próprio corpo. E isso pode acabar acarretando fungos no seu corpo, bactérias ou até doenças que são causadas ali, tá? Mas se ela não pode se molhar, como é que bebe água? Obviamente, a gente bebe água pela boca, né? Não é pelas costas, por exemplo. Não pode molhar o pelo, não a boca. Ah, mas e se eu deixar pingar um pouquinho de água nela? Obviamente também não exagera, né? Tem que ser uma quantidade um pouco maior para deixar o pelo dela úmido por muito tempo. E a forma correta de dar banho é através de um banho seco, ou seja, ela se enrola ali num pó de mármore, por exemplo, e consegue se banhar. E antes que você se questione se pode ou não, sim, no Brasil você pode ter uma chinchila de estimação. Então sempre tome esses cuidados para que o seu bichinho não sofra, coitado. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui e seguir a gente pra mais, viu? Valeu! Olhando essa imagem aqui, muito provavelmente você vai achar que isso aqui é um lixão, um amontoado muito grande de lixo descartado no meio do deserto do Atacama. Mas na realidade todo esse lixo que você tá vendo aí, na verdade são roupas que são despejadas lá. E lá não são apenas roupas usadas ou estragadas, existem muitas roupas que nunca foram comercializadas de até grandes marcas que despejam lá anualmente. E estima-se que anualmente são despejadas lá mais de 40 toneladas de roupas, de todos os lugares do mundo, da Ásia, América do Norte, Europa e da América do Sul também. Só para você ter uma ideia, segundo estimativas, é bem provável que apenas 15% dessas roupas despejadas lá nesse lixão de roupas foram utilizadas. Ou seja, mais de 80% dessas roupas nunca foram usadas, apenas não foram comercializadas em suas lojas. E para você ter uma noção, esse lixão de roupa está crescendo tanto que já consegue ser visto do espaço através de satélites que já tiraram várias fotos dele. E infelizmente esse lixão está crescendo cada vez mais, por isso está conseguindo ser visto do espaço. Porém, existem algumas ONGs que fazem alguns projetos para poder higienizar algumas roupas ali e revender elas para instituições de caridades poderem arrecadar dinheiro e também tirar a poluição ali do ambiente de alguma forma. Aí eu te pergunto, para que é que você vai despejar isso tudo fora? Por que não doar para uma instituição de caridade ou então revender por um outro valor? Enfim, não faz nenhum sentido isso. Alguma vez na sua vida você já olhou ali para sua barriga, viu o seu umbigo e se perguntou: mas por que é que eu tenho isso? Isso serve para quê? Obviamente, todo mundo já sabe que o umbigo é uma cicatriz de quando você nasce, em que basicamente o cordão umbilical entre a mãe e o bebê que está ali dentro da barriga dela são interligados. E ao você nascer, o médico remove esse cordão umbilical e fica ali a cicatriz no seu umbigo. E é através desse cordão umbilical dentro da barriga da mãe que é passado os nutrientes ali para o bebê, para a criança poder estar crescendo ali e desenvolvendo. E na realidade, o umbigo não serve para absolutamente nada. Ele é só uma cicatriz mesmo que está ali e vai ficar o resto da sua vida. Mas uma curiosidade interessante é que você deve sempre lavar muito bem o seu umbigo, porque para você que não sabe, o umbigo é uma das regiões do corpo em que mais possuem bactérias acumuladas. Nesse vídeo aqui eu vou resumir para você rapidamente o que foi a Guerra Fria. Basicamente, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou polarizado em dois blocos econômicos seguidos por duas superpotências, o lado capitalista pelos Estados Unidos e o lado socialista pela União Soviética. E obviamente isso se desdobrou em uma grande disputa por áreas de influência ao redor do mundo, o que gerou diversos conflitos ao redor do planeta, desencadeando em corridas armamentistas, desenvolvimento de bombas atômicas e uma corrida aeroespacial. E dentro dos conflitos ao redor do mundo nós temos vários exemplos, como a Guerra do Vietnã, a independência afro-asiática, além disso a construção e queda também posteriormente do Muro de Berlim por conta dessa Guerra Fria. E obviamente a queda do Muro de Berlim foi ali um dos maiores símbolos do final da Guerra Fria. E a Guerra Fria chega ao fim em 1991, quando a União Soviética, após passar por vários conflitos internos, sofre uma dissolução. O que fez o capitalismo se tornar de vez o principal modelo econômico adotado no mundo, a reunificação da Alemanha, a criação de novos países no leste europeu também. E se você quer ver mais conteúdos como esse, basta seguir a gente para mais. Em algum momento da sua vida, você já sentiu medo extremo de ficar sem o seu celular? Pois é, talvez você sofra de uma coisa chamada nomofobia. Basicamente, a nomofobia é um termo dado a pessoas que têm um ciclo vicioso ou um vício extremo em celular, causando a elas medo ou ansiedade extrema de ficar sem o mesmo. E esse vício constante ali de ficar o tempo todo vidrado numa tela causa uma busca incessante por algo chamado dopamina. E resumidamente, a dopamina é a responsável pela liberação do hormônio do prazer. Então quanto mais você busca essa recompensa de prazer ali nas telas, mais você vai ficando dependente emocionalmente da tecnologia. E a nomofobia pode causar vários transtornos na sua mente, como
como problemas de falta de sono, depressão, ansiedade, estresse constante e o principal deles, uma dificuldade absurda de se relacionar com pessoas. Então, se você quer não ter essa situação na sua vida e quer evitar isso, ou já esteja passando por isso, uma dica muito boa é praticar algum esporte, fazer alguma coisa que você gosta fora do seu celular, procure algo para fazer, nem que seja dentro da sua casa mesmo, mas evite ficar 100% do seu tempo fazendo tudo na base da tela do celular. E nunca se esqueça, nem todo aquele prazer momentâneo que você busca incessantemente vai te trazer bem no futuro. Você já se perguntou alguma vez como é que as ostras fazem essas pérolas que são encontradas dentro delas? E eu já adianto pra você que é um processo um pouco dolorido para elas. De uma forma muito básica, as ostras se alimentam através do processo de filtração, em que a água com os nutrientes entra para dentro da boca delas e elas filtram esses alimentos e nutrientes e jogam para fora o restante de água. Só que em muitos momentos, alguns corpos estranhos entram nesse processo dentro da boca delas, como um grão de areia, uma pedrinha ali. Só que quando isso acontece, é gerada uma irritação ali dentro da ostra, que acaba gerando um líquido chamado nácar, criando um revestimento protetivo para elas ao redor daquele corpo estranho, o que acaba gerando uma pérola depois. E as pérolas com formatos um pouco diferentes, como formatos de estrelas ou alguns formatos mais bonitinhos, são gerados de forma artificial. Basicamente, em alguns países que têm essa criação de ostras, eles introduzem corpos estranhos de forma proposital para gerar uma pérola com certo formato específico. E se você gostou desse conteúdo aqui, não esqueça de deixar o seu like e seguir a gente para mais. Valeu! A raposa de 9 caudas é uma das criaturas mitológicas mais famosas da cultura pop e também uma das lendas mais famosas, principalmente na Ásia, ao ponto de servir de adaptações para diversas obras, como a história do Naruto, por exemplo, que é muito famosa. E mesmo que ela seja muito mais associada à cultura japonesa, ela também é muito presente na cultura chinesa e coreana também, além de outros países ali da Ásia. E sim, existem diferenças entre elas em cada mitologia, em cada país ou região, mas também tem suas semelhanças. Enquanto na China e no Japão ela é associado muito mais a um ser neutro, podendo ser bom ou má, na cultura coreana ela é muito mais associada a uma cultura meio maligna vindo dela. Na cultura coreana ela é chamada de Gumiho e ela tem os poderes de poder se transformar em seres humanos também. Porém, essa característica, segundo o folclore coreano, faz com que ela sempre acabe deixando uma parte do corpo à mostra. Às vezes uma cauda ainda fica de fora, uma aparência ali no rosto da raposa. E segundo as lendas, as Gumihos têm o costume de drenar a energia vital dos seres humanos e também de devorar até o coração deles. E segundo os contos, a forma mais comum das Gumihos drenarem a energia vital dos seres humanos é através do beijo. Imagina o espírito de um animal se disfarçar de ser humano, te enganar, te dar um beijo e no final você ainda vai de base por isso. Meu Deus do céu! Pouca gente sabe disso, mas existe uma caverna que liga o Brasil com o Peru e que se você supostamente entrar nela, você vai sair em Machu Picchu. O lugar em questão é a Gruta do Carimbado, que fica na cidade de São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais. E segundo as próprias inscrições que estão lá na placa da gruta, se você entrar por ela, tem meio que um portal lá, você vai conseguir sair em Machu Picchu. Porém, não existe o relato de uma pessoa comprovado ali que conseguiu entrar ali e sair em Machu Picchu no Peru, até porque seria uma caminhada gigantesca. Mas existem muitas teorias. Tem gente que diz que foi feito por alienígenas, tem gente que diz que são impérios antigos que fizeram aquele caminho. Mas uma coisa é certa, é que esse lugar foi interditado e você não pode tentar fazer esse caminho por conta de umas questões de segurança. Esse lugar foi fechado e você não pode entrar lá dentro a um ponto que pode ser perigoso para você. Mas e aí, você acha que isso realmente é verdade ou que não passa de apenas uma lenda mesmo? Se você tá vendo essa imagem aqui, ela representa a menor cidade do mundo. E por incrível que pareça, ela tem menos de 30 habitantes. E o nome dessa cidade é Sim, tipo H-U-M. Bom, ela fica lá na Croácia e o nome dela é esse mesmo. Só pra você ter uma noção, essa cidadezinha cercada por um muro e só possui 2 ruas. Ela não tem nem mais de 100 metros de comprimento e largura, pra você ter uma ideia do território dessa cidadezinha. E mesmo que seja uma cidade bem pequena, ela ainda é atraída por alguns turistas, principalmente por conta do seu aspecto medieval, que foi preservado ao longo dos anos. E se você for reparar, é até bem bonitinha essas casinhas que tem lá. Essa cidade é literalmente aquela expressãozinha de que você mora num fim de mundo danado. Você sabia que reclamar demais pode fazer o seu cérebro doer e ficar zoado? Se você é uma pessoa muito reclamona, fique sabendo que além de danificar o seu cérebro, isso pode afetar a sua saúde mental também.
Porque segundo a neurociência, quando você reclama, você ativa áreas do seu cérebro que são ligadas ao estresse, causando assim uma liberação maior de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Só que o pior de tudo isso é que o nosso cérebro começa a se acostumar, ou seja, quanto mais você reclama, mais o seu cérebro fica condicionado a ver coisas negativas e reclamar cada vez mais. E esses altos níveis de cortisol por reclamação podem afetar o seu hipocampo, que é responsável pela sua memória e seu aprendizado. Ou seja, com o passar do tempo, quanto mais você for uma pessoa reclamona, menos você vai aprender e menos você vai memorizar as coisas. Fora que a saúde mental da pessoa vai pro buraco também desse jeito. Então, se você não quer ficar com o cérebro zoado, reclame menos e seja mais grato, viu? Você já se perguntou como é que os preciosos diamantes são formados na natureza? E para você que não sabia, antes de se tornar a pedra preciosa chamada diamante, ele na realidade é um carbono, que é colocado em um calor extremo e também em uma alta pressão. E para que essas condições sejam atendidas, geralmente eles são formados a partir de 150 km abaixo da superfície terrestre. E o tipo de diamante que será formado vai variar do local onde ele é formado e também da profundidade, porque quanto mais profundo, mais difícil e mais raro é de se encontrar. E os diamantes são transportados até a superfície através de fluxos de lava, e o principal método disso é através de erupções vulcânicas que faz o diamante ser jogado para a superfície. E se você quer ver mais vídeos como esse, é só seguir a gente para mais. Você muito provavelmente já estava comendo alguma carne num churrasco e percebeu que ela estava sangrando, mas na real é que isso não é sangue, é na realidade outra coisa. Quando você vê esse líquido vermelho saindo da carne e acha que é sangue, na real é uma coisa chamada mioglobina, que é diferente da hemoglobina, que é o sangue. A mioglobina, na verdade, é uma proteína que existe no músculo desses animais. A grande questão é que essa proteína, na verdade, possui uma coloração avermelhada, o que acaba fazendo muitas pessoas acharem que é sangue. Agora, se você gosta de comer ou não com esse líquido vermelho saindo da carne, aí vai de você e do ponto que você gosta. Mas pelo menos agora, no churrasco de família, você pode falar para os seus familiares frescos que isso não é sangue, é apenas um líquido proteico do músculo da carne.